Certamente de dinheiro o Filipe Luís não precisa mais. A satisfação, a realização dele há de ser se dar bem numa nova profissão. E nesse aspecto, nada melhor e mais seguro do que ele construir o seu caminho nessa potência que é o Flamengo. Porque o Flamengo é muito maior que o Fenerbahçe. Sabe, ele viveu na Europa há muito tempo nos últimos tempos. Então, não seria novidade para ele ser técnico, voltar para a Europa. A Europa ele já conhece muito bem, já jogou lá, disputou vários campeonatos importantes. E está no Flamengo, gente. Sabe, ganhando bem, prestigiado, fazendo um belo trabalho. Como o Juca falou, entre Flamengo e Fenerbahçe, não há comparação. Parabéns para ele. Então ele não disputaria a Champions League, tem essa, que é o sonho dele. Mesmo que ele não possa ganhar, ele quer jogar, ele quer treinar um time de Champions League, até para ganhar horas de voo e ter visibilidade. Se ele chega no Fenerbahçe para treinar um time de Champions League e o time se classifica para outra fase, vai para o mata-mata, endurece o jogo contra um grande, a Europa percebe, pô, esse time turco joga bem, quem é o técnico? É o Filipe Luís. Essa vitrine ele não teria no Fenerbahçe. O técnico Filipe Luís recebeu uma proposta tentadora para deixar o Flamengo para treinar o Fenerbahçe. Mas a pergunta que não quer calar: será mesmo que valeria a pena você deixar o Flamengo hoje, com chance de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, para ganhar o quê? O campeonato turco? Porque, afinal de contas, a equipe do Fenerbahçe não está nem disputando a Champions League. E ainda mais vindo de um líder como o Filipe Luís. Duvido muito que ele deixaria o clube nessa situação. Acompanhe esse vídeo. Essa semana teve uma sondagem aí do Fenerbahçe sobre o Filipe Luís. Falou assim, não, obrigado, quero ficar no Flamengo, tenho coisas a construir aqui e tal. Minha pergunta é mais legal você treinar o Flamengo ou ir para a Europa? Veja bem, essa é uma questão interessante. Também depende muito de que parte da Europa, né? Porque você poderia perguntar, você sabe que Istambul, que é a cidade onde mora o Fenerbahçe, fica em 2 continentes. Sim. Né? Então que é para a Europa mesmo? Independentemente disso, é claro que se ele fosse convidado para ir para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Liverpool, talvez a questão fosse outra, mas o que me chama a atenção e que me faz cada vez mais acreditar que o Filipe Luís vai ser um fenômeno como treinador é esta maturidade dele, é esta consciência que ele tem de dar um passo de cada vez. Certamente de dinheiro o Filipe Luís não precisa mais. A satisfação, a realização dele há de ser se dar bem numa nova profissão. E nesse aspecto, nada melhor e mais seguro do que ele construir o seu caminho nessa potência que é o Flamengo. Porque o Flamengo é muito maior que o Fenerbahçe. Em matéria de tradição, em matéria de conquista, em qualquer coisa que você compare Flamengo e Fenerbahçe, o Fenerbahçe não corre na mesma raia. Então, pode oferecer mais dinheiro que o Flamengo, eventualmente. Não é isso que motiva o Filipe Luís. Eu arrisco dizer que esse cara é um cara com a cabeça tão no lugar que mesmo que a proposta fosse de um Real Madrid, ele diria, agora não. Ou da seleção brasileira, agora não. Deixa eu ficar aqui. Veja quantos treinadores apareceram em clubes menores, não é o caso do Flamengo, evidentemente, mas e se perderam porque ao fazer uma boa campanha no clube menor, foi convidado para um clube maior e ainda não era a hora de pegar um clube maior. Era muita areia para o caminhão do cara. Então, está de parabéns o Filipe Luís. Além das entrevistas dele serem excelentes em regra, além de ele estar fazendo o Flamengo jogar o que o Flamengo está jogando, ele tem essa consciência. É curioso, né, Trajano? Você recebe uma proposta. Quando eu falo Europa, sim, porque na verdade o Fenerbahçe ele disputa com os times da Europa, né? Mas foi eliminado da Champions. O técnico era o Mourinho, caiu o Mourinho por conta disso também. Né? E o cara fala, não, peraí, eu vou ficar por aqui, tenho aqui algo a cumprir aqui no Flamengo, mas raríssimo um técnico brasileiro ser cogitado para dirigir qualquer coisa fora do país.
O Filipe Luís, o Juca foi muito bem, explicou, analisou bem o comportamento dele, a opção dele pelo Flamengo, a carreira que ele está desenvolvendo. Mas já teve técnicos brasileiros que foram jogar, treinar lá. Lembra do Luxemburgo no Real Madrid? Sim. Não é? Então houve um momento que o técnico brasileiro tinha muito mercado em Portugal. Talvez por causa do idioma. E aí foi muita gente. Carlos Alberto Silva foi campeão lá, e o Strick, Flávio Costa, Autuori, Abel, Marinho Pérez. Todo mundo passou por lá. Mas ficou meio restrito ali, né? E o Filipe Luís, nós temos que lembrar que é um europeu, de certa forma. Sabe? Ele viveu na Europa há muito tempo nos últimos tempos. Então, não seria novidade para ele ser técnico, voltar para a Europa. A Europa ele já conhece muito bem, já jogou lá, disputou vários campeonatos importantes. E está no Flamengo, gente. Sabe? Ganhando bem, prestigiado, fazendo um belo trabalho. Como o Juca falou, entre Flamengo e Fenerbahçe, não há comparação. Parabéns para ele. Agora, Mauro, só para fechar essa questão, daí ele não topou essa ideia de Fenerbahçe. Ele... Oi. Âncora, Oi. eu estou estranhando o Zé Trajano hoje. Por quê? O América consegue uma vitória fabulosa, um pênalti muito bem cobrado, e eu fico vendo aquele jogo numa transmissão, digamos, um pouco mequetrefe. O estádio Jurite Coutinho, pelo menos numa ala, lotado. Ganha da Portuguesa 1-0, está praticamente na Série D. Basta um empate lá no Morro dos Ventos Uivantes. E ele não faz um comentário sobre o América. Eu achei que ia ser a manchete dele. O Trajano só fez um positivo quando eu citei ali, não falou nada realmente. Ele não quer zicar. Ô, Juca, é a mesma coisa o comportamento do Mauro com o Mirassol. Não é novidade. Aí sim. Não é novidade. Então, nós estamos na final, já estamos numa competição nacional, ganhamos de 1-0. O estádio Jurite Coutinho recebeu um público maravilhoso. Então, deixa pra lá. Estamos festejando, deixa a gente festejar. Boa. Mas, Mauro, então, enfim, o Filipe Luís, ele parece meio que uma mosca branca entre os técnicos brasileiros. Você vai falar, não, tem ele, tem o Rogério, tem o Dorival, mas o Dorival tá, né, já é de outra geração. Não tem mais ninguém. Ele falou, não é o momento. O momento vai chegar. Acho que é uma questão de tempo. O que o Trajano falou, eu concordo. Ele é um profissional forjado na Europa. Ele, como futebolista, ele foi forjado na Europa. A mentalidade dele é europeia, a forma que ele trabalha, essa coisa de mudar. Ontem, colocou o Alan. Normalmente, um técnico brasileiro não colocaria o Alan, colocaria o De La Cruz, que já jogou com o Saúl. Então, ele analisa cada jogo, o adversário, o contexto, onde é o jogo e faz as escolhas. E o Alan foi importante ontem, ele que dá sustentação para o Saúl se projetar, ficar mais solto, por exemplo, cruzar a bola na cabeça do Arrascaeta no primeiro gol, né? Ele não tem um salário muito alto, porque ele foi promovido da base, tudo, claro, não tinha essa condição. O contrato dele ainda é o contrato feito pela gestão anterior, do Rodolfo Landim. Então, ele agora vai negociar um salário europeu, né, gente? O Bap e o Boto, né, a dupla Bap e Boto, já está sabendo. Competindo com o Abel, olha o salário do Abel. Que vai chegar agora no final do ano e vai chegar e falar, olha, eu quero isso aqui. E é óbvio que vai ser. E é justo, ele agora está numa situação, como eu falei do Arrascaeta, quando o técnico está em alta, ele tem condições de colocar, olha, eu quero esse salário. E os caras vão ter que dar um salário padrão altíssimo para ele. Então ele vai ganhar muito bem aqui também, durante, digamos, mais um ano que ele fica no Flamengo. O Flamengo pretende renovar por mais um ano. Eu acho um erro. Deveria tentar renovar por 2. Dificilmente vai aparecer alguém melhor. Eu acho que é um caso muito excepcional. Eu não sou favorável a contratos muito longos com o técnico, porque geralmente quem manda embora é o clube e aí paga a multa. Mas nesse caso, acho que é um caso muito, muito especial. Então, eles vão negociar agora, no final do ano. É provável que ele renove. E vai chegar um momento que vai surgir uma proposta melhor. Mas a proposta melhor, que se o Fenerbahçe, para as pessoas entenderem, acaba de ser eliminado pelo Benfica na fase de preliminar da Champions League. Então ele não disputaria a Champions League, tem essa, que é o sonho dele. Mesmo que ele não possa ganhar, ele quer jogar, ele quer treinar um time de Champions League, até para ganhar horas de voo e ter visibilidade. Se ele chega no Fenerbahçe para treinar um time de Champions League e o time se classifica para outra fase, vai para o mata-mata, endurece o jogo contra um grande, a Europa percebe, esse time turco joga bem, quem é o técnico? É o Filipe Luís. Essa vitrine ele não teria no Fenerbahçe. Então, para começo de conversa, hoje o time turco não é tão atrativo assim para ele, dentro do que eu imagino deva ser o seu plano de longo prazo de brilhar como técnico na Europa.
Então já não era interessante. O Mourinho foi embora por conta também desse fracasso na fase preliminar da Champions League. Então ele vai esperar um outro momento. Não é o momento acho que vai chegar. E para chegar, ele tem que ganhar títulos que ele não ganhou ainda no Flamengo, títulos mais importantes. Se ele ganha um brasileiro, se ele ganha uma Libertadores, se ele ganha os dois, isso tem uma repercussão. Ele repercute por ser um profissional europeu. O Jorge Jesus repercutia demais lá em Portugal quando ele chegou ao Brasil. O Filipe Luís não tanto. Mas vai sair sempre uma coisinha na imprensa espanhola, alguma coisinha vão citar. Olha como está se destacando aqui o nosso ex-jogador. E uma hora vai surgir uma proposta para ele interessante, de um clube que possa aparecer mais, eu imagino, ou que jogue a Champions League e ele possa chamar a atenção do futebol europeu. Porque o sonho dele é ganhar a Champions, que ele quase venceu como jogador e ele quer ganhar um dia a Champions League como técnico. Mas tem muito tempo, né? Repito, ele acabou de fazer 40 anos. Ele é muito novo ainda. Ele mesmo falou na entrevista, né? Eu sei muito bem o que eu quero para minha carreira, o caminho que eu vou fazer. É curioso, né? Porque a gente está falando, e depois é inevitável comparar com o Abel, não a trajetória. O Abel está há não sei quantos anos como técnico do Palmeiras, mas os dois são jovens. A questão do Filipe Luís é que a carreira dele de jogador foi muito mais ampla. Então, muitas vezes ele repercute, como o Mauro está falando, mais que o Abel. Que é um técnico de poucos times e uma carreira de jogador mais discreta, né? Então é bem curioso essa situação. O Abel, a proposta do outro. O Mauro acho que fez o diagnóstico perfeito do que é o Fenerbahçe hoje, depois da eliminação da Champions. Mas primeiro, o Fenerbahçe, a Turquia tem talvez torcidas as mais fanáticas do mundo. O Fenerbahçe teve como técnico o Mourinho recentemente, teve o Jorge Jesus e teve o Zico. Estou falando de caras que têm ligação com o Flamengo, né? Eu estava conversando com o Mauro. O Fenerbahçe é aquele que fez a estátua por Alex, né? Aliás, aniversariante ontem, o Alex, parabéns. O Alex está dirigindo hoje na Série B, aqui no Brasil. O Operário, né, da Série B. Então, assim, vários brasileiros foram cultuados no Fenerbahçe, absurdamente, não só o Alex. Mas, me parece muito precisa a escolha dele nesse momento, né? E acho que sei muito bem o que quero para a carreira. Começar na base do Flamengo, ascender ao time profissional e pouco a pouco, acho que para ele é a melhor receita, ele não precisa ter pressa. É mais ou menos o que está falando o Mauro. É uma situação diferente da do Abel, eu acho, em termos de projeção. O Abel, ele já conquistou tudo aqui que possa promovê-lo. Só não conquistou um Mundial de Clubes, mas também seria um pouco utópico da minha parte pela realidade hoje do futebol brasileiro em relação à Europa. Então, eu não sei o que o Abel quer para a carreira dele. Nós estamos falando da possível renovação do Abel, certo? Sim. No final do ano. Você fica, você não vai, não sei o que lá. O Felipe, me parece, tem uma se for essa a ideia dele, uma transição mais clara para a Europa pelo passado dele como jogador, né? E não exatamente só pela trajetória que ele está construindo como técnico agora. Acho que a grande diferença é que, ele está aqui, líder do Brasileiro, bem na Libertadores, há 3 meses já acaba a temporada. Para mim, não faria sentido nenhum ele ir para o Fenerbahçe agora. Como você disse, fosse o Real Madrid, ou até Atlético de Madrid, o Simeone está saindo, vai ser o Filipe Luís agora. Mas para o Fenerbahçe então tem sair... isso, por exemplo. Isso é um bom ponto. Sucessão do Simeone. Se um dia ele fosse sair. Os caras são super próximos. Diante disso que vocês estão falando, uma coisa curiosa. A gente pode dizer hoje que hoje, dia 15 de setembro, Trajano, Juca, Mauro, todo mundo, o Filipe Luís, ele está mais próximo da Europa do que o Abel? O Abel teve umas propostinhas também que ele recusou lá, Olympique, uns times B, né? Acho que a diferença é que o Filipe Luís, eu acho que o Filipe Luís vai chegar num patamar A mais rápido do que o Abel. Mas o Abel poderia ter voltado se quisesse. O que o Arnaldo falou faz todo sentido. Ele é mais conhecido, a carreira dele como jogador faz com que ele seja mais lembrado. Sim. Isso pesa. Porque o personagem, entendeu? O personagem. O Abel, ele é conhecido em Portugal. O Filipe Luís é conhecido na Inglaterra também. Ele não brilhou tanto, mas jogou no Chelsea, foi campeão. O Filipe Luís assim. Até Copa do Mundo. Seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, foi um jogador mais conhecido. Uma figura mais conhecida. Exato. E tem até uma coisa inusitada, né? Um técnico português treinando, apesar da derrota de ontem, por exemplo, o Manchester United, né? Não é uma coisa assim que chame atenção. É normal, né? Um brasileiro né? Sim. Um cara com passaporte, porque não tem ninguém, cara. Era o Filipão. Não tem técnico brasileiro que se destaque lá fora. Há anos que é assim.
Então, até você falou mosca branca, é um negócio diferente mesmo. É um negócio diferente, embora ele tenha esse perfil europeizado, né? Nos últimos anos, acho que o técnico brasileiro que se destacou lá fora, tirando a Arábia, foi o do México lá, o bigodinho que dá umas coletivas, que ele foi bem lá no México. Tuca Ferretti? Tuca Ferretti. Ele era bem reconhecido lá no México. Rigorosíssimo. Mas só. No fim, Jorge Jesus é calmo perto dele. Se destaca pela loucura dele. Não, então o Jardine também no México tá bem. O Jardine tá bem agora, é verdade. Fala, Zucca. O Jardine. O Jardine, peraí. Agora bem. O Jardine andou batendo recorde lá de tricampeonato. É verdade. Sei lá o quê. E o Jardine é queridíssimo hoje no México. Teve pra voltar, né? Foi cogitado para a seleção mexicana. Trajano, para fechar, quem foi o maior treinador brasileiro fora do Brasil? Na história. Talvez o Otto Glória, né, que o pessoal achava que era português, mas era brasileiro, que foi campeoníssimo no futebol português, dirigindo o Benfica, todos os times lá. Colocou a seleção de Portugal no 3º lugar. Fez um sucesso enorme em Portugal, é lembrado até hoje. Mas faz muito tempo, década de 50. Deixa eu tentar ver aqui. A gente colocar a seleção no balaio, o Scolari foi muito bem em Portugal também, né? Tirando o clube. O Scolari foi bem porque Portugal chegou na mesma posição que o do Otto Glória, né? Mas o Otto Glória teve uma carreira nos times. Do Benfica. Quando o Benfica era grande Benfica, né? Era um dos maiores times do mundo, né? Talvez o Otto Glória, não sei. Muito bem. E você vê, o Scolari já tem 21 anos daquela trajetória europeia em casa, né? Aquela Eurocopa. Foi em 2004. Exato. 21 anos. Cara, em 21 anos não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Não, isso é impressionante. É muito impressionante. A gente estava falando da questão das seleções sul-americanas classificadas, né? Na semana passada, das classificadas, fora o Brasil, que é dirigido por um italiano, todas as outras são dirigidas por argentinos. Também tem a proliferação de bons técnicos argentinos. Aqui mesmo no Brasil, nos times, o Trajano fica falando. Você falou da estreia do Palermo. Crespo, vários Palermo, Crespo, Voivoda, tem um monte de... Sampaoli. Então, muita gente. Era claro que eles iam fazer essa comparação, né? Agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha mesmo que o técnico Abel Ferreira tá no mesmo nível do técnico Felipe Luiz? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um. Galera, você gostou do vídeo? Deixa de seguir, curtir, compartilhar, dar essa moral pro nosso canal. Valeu, tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negro.